Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Examina bem os teus pensamentos e se os vires puros, puro será também o seu coração. Eu espero que você esteja em paz, esteja gozando de perfeita saúde. Eu estou passando hoje aqui para iniciarmos mais um ciclo de leituras no nosso Curta Palavra. Como eu havia sinalizado, nós vamos ler nessa semana uma carta do Novo Testamento. Na verdade, eu tinha informado que nós leríamos um texto do Novo Testamento, né? Finalizamos a leitura do profeta Amós e agora um texto do Novo Testamento. Então a gente vai ler juntos durante essa semana, até a próxima quinta-feira, a carta que foi endereçada a Tito. Essa carta endereçada a Tito, ela faz parte de um conjunto de 3 cartas que no século XVIII elas foram denominadas como epístolas pastorais. Assim como Timóteo, Tito era um colaborador de Paulo em seu ministério. E justamente as 3 cartas são as seguintes, né? A primeira e a segunda carta endereçadas a Timóteo e a carta endereçada a Tito. Então os dois eram colaboradores fiéis de Paulo. Tito ele é citado numa carta de Paulo endereçada aos Gálatas. No capítulo 2, no versículo 1 dessa carta, o texto diz que 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Então assim, Tito é citado diretamente nessa carta aos Gálatas. Ele não é citado no livro dos Atos dos Apóstolos, mas de alguma forma alguns estudiosos entendem algumas passagens presentes ali, onde em tese talvez o Tito estivesse presente em alguns daqueles eventos narrados no livro dos Atos. Então, Tito ele era de origem pagã, de Creta, e ele abraçou a fé cristã. E os dois, né, tanto Tito como o Timóteo, além de cooperar em vários aspectos, eles tinham a função de levar cartas que Paulo escreveu a algumas comunidades cristãs. Tanto Timóteo como Tito tinham também essa responsabilidade de fazer chegar às comunidades algumas dessas cartas que Paulo escreveu. Então, eu convido você para a gente ler juntos o primeiro capítulo dessa carta endereçada a Tito. Vamos lá? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento,
não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Paulo se apresenta nessa carta, como em outras cartas, como escravo de Deus. A palavra no texto grego é doulos, é um tipo de serviço dentre essa estrutura social ali do primeiro século, um tipo de serviçal mais, sabe, no nível mais rasteiro possível, se é que é possível fazer distinções em pessoas que estão em situação de serem escravizados. Mas assim ele se identifica como um sinal de humildade. E algumas coisas aqui nessa apresentação de Paulo eu queria destacar e de alguma forma aplicar para a nossa realidade hoje. Eu vejo Paulo nessa apresentação aqui da carta se colocando como um promotor de esperança. E aqui está a primeira lição para a gente. Claro que a lição de humildade já está no início da carta, mas Paulo se coloca como um promotor de esperança. E a lição que eu abraço nessa manhã, e eu espero que você o faça, é que eu e que você, que nós sejamos promotores de esperança em uma sociedade da desesperança. Mas Paulo também se apresenta como um apontador de caminhos. Vivemos, além de em uma sociedade sem esperança, vivemos também com muitas pessoas nos descaminhos. E Paulo se apresenta como esse apontador de caminhos, caminhos geradores de vida plena. Essas são duas lições que eu abraço nessa apresentação, na abertura da carta de Paulo. E Paulo, na sua tarefa grandiosa que ele recebeu, ele entendeu que não deveria fazer isso sozinho.
E nós precisamos uns dos outros, as pessoas precisam uma das outras. Homem algum é uma ilha, alguém já disse, e a gente precisa de outras pessoas. E Paulo exerceu esse tipo de liderança, uma liderança formadora, que formou outras pessoas. E não apenas isso, ele deixou a responsabilidade para Tito, né, de constituir líderes ali naquela região de Creta, e confiou que aquele indivíduo era competente para realizar. Ele deu as instruções e pediu que ele seguisse as instruções quanto às qualidades, né, dos líderes que seriam responsáveis por áreas específicas daquelas comunidades. Aqueles que lideravam precisavam ter características, e ele compara então aquelas características que deveriam fazer parte, né, da vida desses líderes e o que não deveria fazer parte, conforme nós lemos aqui. Mas o destaque que eu quero fazer dentre essas características que aparecem aqui no texto em relação a pessoas que estão em papel de liderança, e aqui no caso específico é uma liderança eclesiástica, mas eu penso que a gente pode ampliar para outros papéis de liderança. De alguma forma, todos nós exercemos papéis de lideranças, né? Quer em casa, quer no ambiente de trabalho, enfim, a questão de liderança ela é ampla. E aqui há um destaque para que esses que lideram usem a verdade para encorajar as pessoas. A verdade precisa ser um instrumento de encorajamento, não de exposição, não para humilhar, não para subjugar, não para explorar. A verdade precisa ser utilizada como fonte de encorajamento às pessoas. E, ao mesmo tempo, ele chama a atenção da necessidade de que precisamos observar aqueles que perturbam os ambientes. Pessoas que muitas vezes estão em posições de liderança, mas que agem como perturbadores de ambiente. E eles perturbam o ambiente com as suas palavras, né? com o seu ensino, com o conteúdo da sua fala. Mas no final o desejo deles é o lucro. Eles querem o lucro. E para isso eles destroem famílias, porque eles rejeitam a verdade, porque distraem as pessoas com lendas, com conversas que não têm nenhum sentido lógico, e seduzem as pessoas, mas eles querem apenas lucro. Paulo também cita nessa carta um verso de um poeta cretense, né, Epimênides, que ele destaca uma expressão, né? Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. E aqui é só fazer um registro rápido dessa erudição, né, de Paulo, essa capacidade dele de dialogar com fontes da sua cultura, com fontes do seu ambiente. Paulo não tem essa aversão ao conhecimento, ele usa o conhecimento para abençoar, para encorajar, para promover Cristo, mas ele também está sintonizado com a produção de conhecimento do seu tempo, e utiliza um poeta que era daquela cultura para estabelecer esse ponto de contato. Fica como uma lição também para a gente, né? No nosso tempo, assim, a gente dialogar com as pessoas a partir das suas referências, conhecer a referência do outro, para poder estabelecer diálogos que sejam enriquecedores. E para finalizar, eu não poderia deixar de citar o versículo 15: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então perceba que há uma necessidade de conjugar
aquilo que é o conteúdo da fala com o conteúdo da vida. Então, esses que estão em posição de liderança, eles precisam dar esse exemplo, e aqui hora nenhuma a gente encontra no texto uma imagem assim de algo inatingível. Pelo contrário, é um chamamento à coerência. E para mim e para você, sermos coerentes, né? A alinharmos aquilo que são as nossas convicções com o que nós fazemos. E aquilo que precisa ser reorientado na nossa vida, que a gente esteja aberto para as ações que só o Espírito pode fazer. Que a gente, diferente desses líderes identificados aqui com Paulo, que afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados. Que não aconteça assim comigo, que não aconteça com você assim, mas que a gente possa exercer, né, nosso caminho, a nossa vida, a nossa trajetória de maneira coerente. Aquilo que nós temos enquanto conteúdo esteja alinhado com as nossas ações, e aquilo que precisa ser reorientado na nossa caminhada, que a gente esteja aberto para essas ações que o Espírito pode fazer. Por falar das ações que o Espírito pode fazer em nosso coração, eu quero sugerir para você nessa manhã uma canção. Essa canção é do Jorge Heder. Ela é interpretada pelo vocal Soldados de Cristo. O título dela é Rasgai o Coração. Rasgai o coração. Que a gente esteja aberto para essas ações. Abra o coração para que o precisa ser ressignificado, reorientado, Ele possa fazer em você e em mim. Vou colocar na descrição desse vídeo o link para que você possa ouvir essa música e ser edificado por ela. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal Teologia Hoje, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like. O like é importante para o nosso canal. Compartilhe esse link com outras pessoas, se você julga que esse conteúdo é relevante. Em breve nós retornaremos com todas as atividades do nosso canal. Estamos ali na fase final de ajustes. Em breve a gente vai voltar com todos os recursos, com todas as possibilidades que a gente tem tentado construir para oferecer o melhor a você. Continue sendo um colaborador, uma colaboradora do nosso canal Teologia Hoje. Eu quero que você tenha um dia muitíssimo abençoado, que a sua semana seja uma semana de ricas bênçãos e que você possa ser bem-sucedido em tudo que você for realizar. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Feliz terça-feira.